Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. E para a gente já chegando como de costume, nós vamos falar na nossa conversa de hoje sobre os vetores, beleza? Então, a ideia é ver as propriedades principais, ver como as coisas funcionam e ver aí como é que você vai utilizar isso aqui para resolver problemas, beleza? Um vetor, ele é uma setinha, ponto final. É isso. É a melhor definição para um vetor. Um vetor nada mais é do que uma setinha. Uma setinha, ela vai ter necessariamente um tamanho. Esse tamanho é chamado de módulo. Então, módulo é o tamanho do vetor. Beleza? Você pode fazer uma setinha mais curta, setinha mais longa. Beleza? O lugar para onde essa setinha aponta, né, se é na horizontal, na vertical, na diagonal para cá, na diagonal para lá, é o que nós chamamos de direção. E dentro de uma mesma direção, nós temos dois sentidos. Então, o sentido de ida e volta, né? Então, esse aqui é um vetor, essa setinha. Esse aqui do lado é um outro vetor com a mesma direção, mas sentido oposto, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Então, sentido são as duas possibilidades dentro de uma mesma direção, né? Então, a direção aí vai ser o rumo, né? Entre aspas, eu acho que não tem uma palavra muito boa para definir isso, mas o sentido são as duas, né? As duas opções em uma mesma direção, uma mesma direção. E a gente usa vetores para quê? Ora, usamos vetores para representar grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais são aquelas que podem ser definidas por módulo, direção e sentido. Por exemplo, que horas são? Nesse momento temos 17 horas 22 minutos. Para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido. Então, tempo não é uma grandeza vetorial. Tempo é uma grandeza escalar, uma grandeza em que o número e sua unidade de medida são suficientes para determinar completamente aquela medida. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26. Para a direita, para cima? Eu tenho 26 anos para cima. Eu tenho 26 anos no sentido anti-horário. Eu tenho 26 anos para a esquerda. Não existe isso. Então, tempo é uma grandeza escalar. Agora, eu pergunto aí, como é que você pode fazer para mim para se deslocar por 2 metros? Deslocamento. Você pode se deslocar 2 metros para baixo, para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima, subir na rampa, descer na rampa. Existem muitas maneiras de você se deslocar de 2 metros. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, porque você tem módulo, direção e sentido para poder definir essa grandeza. A temperatura, por exemplo. Temperatura é grandeza escalar. Qual é a temperatura lá fora? Nesse momento, 26 graus. 26 graus. Pronto. Não interessa para onde. Para cima, para baixo. Então, as grandezas vetoriais são aquelas tipo que a pergunta para onde tem resposta. Então, velocidade. Sua velocidade é 80 km por hora. Para onde? No sentido Goiânia. 80 km por hora para cima, 80 km por hora para baixo. Faz sentido. Velocidade é uma grandeza vetorial. Aceleração para a direita, para a esquerda, existe. Para cima, para baixo, existe. Aceleração é grandeza vetorial. Veremos no futuro que força também é uma grandeza vetorial. Você pode fazer força para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Beleza? Então, os vetores servem para representar essas grandezas, chamadas grandezas vetoriais, que têm módulo, direção e sentido. O módulo é o tamanho do vetor. Conceitualmente, ele representa a intensidade dessa grandeza. Então, se for um deslocamento maior, módulo maior, seta maior. Velocidade mais intensa, né? Mais rápido, mais veloz. Vetor maior, mais lento, vetor menor, beleza? Então a gente precisa entender as regras para fazer as operações com essas grandezas para a gente poder usar, né? Para resolver os problemas. Então, em geral, a gente faz os vetores, faz as operações com eles para poder resolver problemas relativos a situações em que a direção e o sentido se tornam importantes,
Beleza? Vamos fazer um exemplo concreto para a gente ver como isso funciona? Olha aí. Tem os vetores A e B, né, que estão aí desenhados, e ele pede para a gente fazer a melhor representação para o vetor A mais B. Então, nós vamos combinar aqui agora as regras para fazer soma de vetor, beleza? Como é que a gente vai fazer soma de vetor? Primeira coisa, você vai desenhar o primeiro vetor. Você vai fazer um desenho dele, beleza? Então, vou fazer o desenho dele. Ó, tá aqui, ó, o vetor A. Tá aqui, ó, desenhado. Acabei de fazer o desenho dele. Você vai desenhar em seguida o segundo vetor. O segundo vetor. Então, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor B. Lembrando que você tem que guardar módulo, direção e sentido, ou seja, o tamanho, o rumo, né, e botar a setinha no rumo certo. E só que transladar, ou seja, mudar de lugar, não muda o vetor. Beleza? É o mesmo vetor. Então você vai colocar os dois vetores de um jeito que eles fiquem consecutivos. O que são dois vetores consecutivos? São dois vetores em que o finalzinho de um termina no comecinho do próximo. É isso, é encaixar um após o outro, beleza? Então você tem que ter um ponto aqui, ó, em que os dois estão aí, né, desse jeito. O que é o vetor resultante? O vetor resultante ou o vetor soma, se esse aqui é o vetor A e esse azul aqui é o vetor B, o vetor soma começa no começo e termina no final. O vetor soma começa no começo do primeiro e termina no final do último. Então, do primeiro até o último, essa seta amarela que eu desenhei aqui é a seta que representa a soma A mais B. Beleza? Então, dados os vetores A e B, a melhor representação para o vetor A mais B, aí, ó, olha aí, ó, olha o desenho aqui, ó, olha o desenho aqui. Né? Se você fizer o desenho exato aqui no quadriculado, você vai ver, ó, ele passa assim, ó, 1, 2 assim para o lado e 3 de cima para baixo. Calma que não dá spoiler não. Né? E 3 de cima para baixo, é como se fosse isso aqui, ó. Opa, ó, esse aqui é o vetor A. Se você desenha o vetor B, ó, aqui no quadriculado, que ele fica exato, né? Fica o tamanho exato. Só para a gente não ter que trabalhar com geometria plana, ó. Você pode ver que esse tamanho aqui ó, do vetor resultante ó, dá exatamente 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Ó. Exatamente o tamanho que ele botou aqui na letra D. Botou na letra E também o mesmo tamanho, mas na letra E o sentido está errado, né? Porque o sentido é do início do primeiro e termina no final do último. Beleza? Então a gente marcaria tranquilamente aí a letra D como sendo a melhor representação para o vetor soma A mais B. Beleza? Então eu vou escrever essas regras, porque com as regras, seguindo elas direitinho, você não vai errar a soma de vetor. Beleza? Vai cair num problema de geometria plana, você vai ter que dar seus pulos para resolver o problema. Mas a regra de soma de vetor não tem erro. Beleza? Então como é que você faz? Primeira coisa, desenha o primeiro vetor. Desenha ele. Beleza? Vou escrever aqui, ó. Desenhar o primeiro vetor. Aí o que você faz em seguida? Você vai desenhar, aí que eu fiquei emocionado, o segundo vetor e ele tem que estar consecutivo. É colocar um após o outro. Aí você desenha o terceiro vetor se tiver, o quarto, o quinto, desenha tudo, todos eles consecutivos. Então, o vetor soma, a soma é um vetor que começa no início. Que início? No início do primeiro vetor. E termina no fim. Que fim? O fim do último vetor. É isso.
E aí tem propriedades interessantíssimas aqui. Que, por exemplo, imagina que você vai somar aqui 3 vetores. Vou fazer eles aqui de verde para não misturar com o nosso problema. Você vai somar esse vetor com esse outro aqui. Ó, então você vai somar o vetor C com o vetor D e o vetor E, por exemplo. Veja, o começo do primeiro está aqui, o final do último também. Então essa soma vetorial dá 0. Porque o primeiro vetor começa no mesmo lugar em que o último termina. Por isso que se você tem um polígono fechado de vetores consecutivos, a soma vetorial dá 0. Beleza? Então a soma dos vetores. Vamos fazer mais? Tem mais, tem mais. No plano quadriculado estão representados 3 vetores x, y e z, e ele está pedindo para a gente fazer a soma x mais y mais z. Beleza? Aqui eu vou aproveitar o espaço quadriculado, porque sim, porque vai ser mais legal. Beleza? Está aqui o primeiro vetor, vetor x. É esse azulzinho aqui, ó. Está aqui desenhado. Beleza? Agora eu vou desenhar o y, ó. O vetor y, vou botar ele de vermelhinho aqui, ó. É esse vetor aqui, ó. Vou fazer os dois consecutivos, hein? Ele desce aí quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o vetor y. Vou fazer o vetor z também. Pegar aqui de lilás, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e tem que apontar para a esquerda. Beleza? O vetor soma começa no começo do primeiro e termina no final do último. Então, o vetor soma começa aqui e termina aqui, ó. Aí, ó. Olha o vetor soma aí, ó. Olha aí. Pronto. Esse aqui é o vetor soma. Esse aqui, ó, que ele chamou de vetor S. É um vetor que começa no começo do primeiro, termina no final do último. Só que ele pediu para a gente um módulo. Ou seja, ele quer o tamanho do vetor representado por essa simbologia aqui, ó, é essa distância aqui. E como a gente comentou um tempo atrás, a geometria é a matemática das figuras. Então, o que você vai precisar para achar essa soma? Geometria, beleza? Aqui eu vejo que o caminho mais intuitivo, ou pelo menos que é o que me parece mais razoável, é desenhar aqui esse triângulo, ó, em que eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, mais 3 aqui do lado, e que eu desejo descobrir, aqui eu tenho 3 quadradinhos, ali eu tenho 4, né? Em que eu desejo descobrir esse tamanho aqui, ó, que eu estou pintando de verde, ó. Isso aqui é o tamanho do meu vetor S, beleza? Aqui cabe até um comentário, né? Você pode escrever o S assim entre barras para representar um módulo ou simplesmente a letra S sem setinha em cima, beleza? Porque o S com setinha em cima representa um vetor, então não posso sair fazendo cálculo indiscriminadamente com ele, beleza? Se isso aqui é um triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras, em que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, beleza? Aqui a soma ao quadrado vai ser 1 cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado dizem que dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e 9 com 16 resulta em 25. Então, essa soma me dá a raiz de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Nem lembro o que eu estava calculando. O que ele pediu para mim? No plano quadriculado são representados 3 vetores. Eu quero o módulo do vetor S. Então, o módulo do vetor S é 5 unidades, porque cada vetorzinho desse aqui, né, cada ladinho desse triângulozinho, representa aí uma unidade, representada aí pela letra U, beleza? Então, você pode escrever assim, ó, S é igual a 5U, ou escrever o módulo do vetor S igual a 5 unidades, que também resolve, beleza? Então, isso aí é soma de vetores. Soma de vetores é feita dessa forma. Mas essa não é a única operação possível que você pode fazer com vetores. Você pode também fazer uma subtração de vetores. Também é possível fazer subtração. Como é que a gente faz subtração de vetores? Imagina que eu tenho aqui um vetor A, que eu vou representar com essa seta para cima, e vou representar aqui o vetor B, que eu vou colocar como sendo uma seta para o lado de lá. Imagina que o vetor A
tem 8 unidades de comprimento, né? E o vetor B tem 6 unidades de comprimento. E eu quero saber a soma A mais B e quero saber também a subtração A menos B. Beleza? Veja o seguinte, se eu quero saber a soma de dois vetores, vetor é desenho. A soma de dois desenhos é um desenho, não é um número. Então a minha resposta aqui é um número. É diferente de eu te perguntar qual seria, por exemplo, vou botar aqui, hein? Vou botar mais, hein? Qual seria, por exemplo, o módulo da soma de A com B? Módulo é número. Aqui na letra C, a minha resposta é um número. Lá na letra A, a minha resposta é um desenho, uma figura. Aqui na letra A, eu vou usar geometria para fazer os cálculos e obter como resultado final um desenho. Na letra C, eu vou usar geometria para fazer os cálculos e no final eu vou pegar um número que representa uma parte desse desenho. Então são coisas diferentes, beleza? Vetor é desenho. O módulo do vetor é uma parte desse desenho, representada por meio de um número, beleza? Então na letra A, se eu quero a soma A mais B, nós já combinamos. Como é que a gente faz para fazer soma de vetores? Você desenha o primeiro vetor e você vai somar com o segundo vetor. E a gente combinou que isso ia ser feito desenhando os dois vetores de maneira consecutiva. Então você vem aqui, ó, pega o primeiro vetor, vou botar aqui embaixo para não poluir nossa figurinha. Pega o primeiro vetor, que é o vetor A, que tem 8 unidades de comprimento, e coloca o vetor B de forma que os dois fiquem consecutivos. Beleza? Vetor com 6 unidades de comprimento. O vetor resultante começa no começo e termina no final. Que começo? Começo do primeiro. Que final? O final do último. Então, o vetor resultante começa no começo do primeiro e termina no final do último. Esse aqui é o vetor resultante da soma A mais B. Essa seta, esse desenho é a minha resposta. Para esse desenho ficar completo, eu preciso achar o tamanho dele. Como é que eu faço para achar tamanho? Aí eu vou lá para o mundo da geometria e lá no mundo da geometria eu vou fazer as contas. É uma parte do problema, a geometria. A geometria, eu não sei o que eu fiz, Pronto. Idosos confusos com a tecnologia. O desenho é uma parte do problema. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, desenhar um vetor como sendo o lado de um triângulo, que é 8 unidades. Desenho o outro aqui, ó, que tem 6 unidades. E aí eu descubro que o vetor resultante que eu estou querendo calcular, na verdade, é representado pela hipotenusa de um triângulo. Se é um triângulo retângulo, então tem que usar Pitágoras. Se fosse um ângulo de 120 graus, eu tinha que usar a lei dos cossenos, lei dos senos. Você se vira aí, cara. Se vira. Geometria plana é outro departamento que você já aprendeu e vai usar aqui. Beleza? Você vai aplicar aqui para resolver o problema. Aqui a gente usa o Teorema de Pitágoras, em que 6 ao quadrado dá 36 e 8 ao quadrado 64. Então, x ao quadrado está dando 100. Aí eu consigo achar x igual a 10. Mas o que é 10? 10 não é a resposta. 10 é um pedaço da resposta. 10 é o tamanho do vetor azul. A minha resposta é a seta de tamanho 10 nessa direção. Então, sua resposta é um desenho. Beleza? Vamos fazer o A menos B? O A menos B é muito parecido. Como é que a gente faz para somar vetores? Você pega o primeiro vetor e aí você soma ele com o vetor oposto. Então, se isso aqui era o vetor B, o vetor menos B é um vetor igualzinho a B, no sentido oposto.
Então, uma subtração é igual faz com número. Como é que faz 2 menos 5? 2 mais menos 5. É a mesma coisa. Então, você está somando com o oposto. Beleza? É isso que a gente faz aqui. E aí, como é que eu faço? Desenha o primeiro vetor. Desenha. Geometria é desenho, velho. Desenha o primeiro vetor. Qual é o tamanho dele? 8 unidades. Pega o segundo vetor e faz o desenho dele como se os dois fossem consecutivos, porque vetores podem ser transladados à vontade que continuam sendo o mesmo vetor. O que você não pode é mudar direção, sentido e módulo. Manteve módulo, direção e sentido, você pode transladar o vetor para onde você desejar. Beleza? E aqui agora eu vou desenhar, eu já gastei as cores quase tudo, vamos de amarelinho. Aqui eu tenho, ó, começando no começo do primeiro, terminando no final do último, aqui de amarelinho, nós temos a soma A menos B. Claro que eu sei que aqui tem 10 unidades. Claro que tem, porque eu tenho um triângulo retângulo de lado 6 e lado 8, e essa continha eu já fiz aqui nos meus pensamentos, aqui, né? Eu já fiz essa continha aqui. Beleza? Eu sei que ela tem 10 unidades. Mas a minha resposta é a seta amarela com 10 unidades de comprimento. Beleza? Isso permite eu responder a letra C, por exemplo. Qual é o valor do módulo de A mais B? O módulo de A mais B, 10. A resposta é um número. Se eu te perguntasse aqui, qual é o valor do módulo de A menos B? Módulo de A menos B, 10. 10 também. A soma tem o mesmo módulo da subtração, porque vetor não é número, vetor é desenho. Tanto que a gente tem aqui o módulo da soma como igual ao módulo da diferença. Por acaso, para esses dois vetores. Tem vetor que vai dar isso, tem vetor que não vai dar. Tem vetor que vai ser diferente. Beleza? Então, somar e subtrair vetores é essencial para você poder fazer aí as operações que você tem. Beleza? E é somando e subtraindo vetores que a gente vai resolver os problemas. Outra coisa interessante que a gente faz com os vetores é fazer operações aí em que você vai multiplicar os vetores, o vetor por um número, né? Então, imagina que você tem aqui um vetor apontando aqui para a direita. Peraí, deixa eu só mudar a cor. Um vetor apontando para a direita, esse aqui é o vetor A. Se você quiser saber como é o vetor 2A, você vai desenhar um vetor igualzinho a ele, mas com o dobro do tamanho. É isso. Se eu quiser o vetor menos 3A, ele tem o triplo do tamanho do A e aponta no sentido oposto. Então, esse aqui seria o vetor menos 3A. Beleza? E o que mais que nós usamos? Um outro conceito interessante aqui é o conceito de vetor posição. O que é o vetor posição? É uma setinha que começa na origem dos espaços e termina onde você está. Eu vou escrever isso, porque essa é a definição de vetor posição que vai me dar a definição de vetor velocidade e também de vetor aceleração. Então, o vetor posição é uma seta. Uma seta, vou botar até entre aspas, né? É uma seta, porque é um vetor, né? Que se inicia na origem dos espaços, e vai até a posição em que o objeto se encontra. Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó, um sistema cartesiano, x e y, e você está bem aqui, o seu vetor posição, ele começa na origem e termina aqui. Por que que eu tenho interesse em saber o vetor posição de um objeto? Porque se eu sei o vetor posição, eu consigo calcular o desenho, usando geometria plana, do vetor deslocamento. O que seria vetor deslocamento? Vou escrever até de amarelinho aqui. Ó. O que é o vetor deslocamento? Deslocamento.
Ora, se vetor posição é o vetor S, o vetor deslocamento é o vetor ΔS. O que é ΔS? Posição final menos posição inicial. Então, o vetor deslocamento é uma seta que é a subtração do vetor posição e o vetor posição inicial. E adivinha o que é o vetor velocidade? Vetor velocidade. O vetor velocidade é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Então, se você tem um deslocamento para a direita, o vetor velocidade vai ser uma seta para a direita com um tamanho que vai depender do tempo. Se tem uma velocidade grande, tempo pequeno. Então, você vai pegar um número e dividir por uma coisa pequena. Uma velocidade pequena, aí vai dividir por um tempo grande. Aí tudo vai mudar o tamanho da seta. Mas o vetor deslocamento e o vetor velocidade apontam na mesma direção. E a gente faz a mesma coisa com a aceleração. O vetor aceleração vai estar na direção da variação de velocidade. Então, se o vetor velocidade é uma seta, a variação de velocidade também é uma seta. E aí você consegue o vetor aceleração. Nesse primeiro momento, a gente não tem interesse, beleza, em falar do vetor aceleração, mas lá nas leis de Newton ele vai aparecer e lá no movimento circular ele vai aparecer também, beleza? Por enquanto, é isso. Vetor deslocamento, vetor velocidade são setas que representam a variação da sua posição ao longo do tempo, beleza? E a gente vai usar isso para fazer a descrição de movimentos que ocorrem no espaço. O primeiro deles vai ser o lançamento horizontal. A gente vai fazer com lançamento horizontal, lançamento oblíquo e vamos também naturalmente, né, ter aí a composição com aquilo que nós já vimos sobre os vetores verticais, né, os lançamentos e os movimentos verticais, que nada mais é do que movimento acelerado, como qualquer outro. Beleza? Era isso. Obrigado pela atenção. Não se acanhe aí com as fórmulas, né? Tente guardar as fórmulas que a gente viu até agora, elas vão ser usadas acumuladamente, então cada nova fórmula de cada novo problema vai aparecer, e aqui especificamente nos vetores a gente tem que guardar que são desenhos, e se são desenhos, você vai ter que ver como é que vai surgir o problema de geometria plana em cada exercício, beleza? Era isso, valeu, falou!